Então, doutor Alexandre, como vamos tratar esse paciente com ebola? Vacina, medicamento, já existe em teste, já está colocado no mercado, como é que é isso? Então, nós estamos diante de um vírus, né? Existe um colega, um professor, pesquisador, hoje ele é diretor de uma unidade importante do Ministério de Saúde americano, que a gente chama do NIAID, Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony Fauci ele é um grande especialista em imunoterapia, e particularmente de vírus. E ele sempre defendeu, quando a gente está diante de uma infecção viral, epidêmica, a melhor forma de controlar, pelo menos a médio prazo, é através de vacinas, né? E parece que a estratégia de vacinas, no caso do ebola, vai ser provavelmente a mais eficaz, né? Parece que essa é a melhor estratégia. Estão em teste já 2 vacinas, 2 grandes empresas americanas que estão investindo e já estão fazendo testes terapêuticos com a vacina. E a Organização Mundial de Saúde, nesta semana, ela está muito, digamos assim, otimista de que já no próximo ano a gente tenha uso, como a gente diz, em fase 3, né, de estudo clínico, dessas vacinas para o vírus ebola, né? E aqui é uma curiosidade, nós não temos certeza, do ponto de vista científico, se os pacientes que adquiriram o vírus ebola, eles adquirem uma imunidade permanente. Se acredita hoje que não, se acredita que eles podem estar expostos e eventualmente reinfectar. Temos dados a partir de algumas crianças que se infectaram, e aqui eu faço um parênteses que as crianças em geral não infectam tanto quanto os adultos. Como outras epidemias virais, as crianças são mais protegidas do que os adultos. Principalmente porque é uma epidemia que é adquirida no contato. Então, criança tem menos contato, tem menos infecção. E nas crianças que aparentemente tinham tido contato e acabaram adquirindo o vírus, parece que depois de melhorado clinicamente, uma pequena parte fica bem clinicamente, tardiamente, mas fica, elas voltaram a se reinfectar. Então, me parece que não cria imunidade permanente. Nos pacientes que morreram com o vírus ebola, não houve identificação de anticorpos nesses pacientes. Agora, os pacientes que sobreviveram, essa pequena percentagem que tem sobrevivido, e nós temos ido na grande epidemia agora na África Ocidental, próximo de 20% a 30% tem sobrevivido, melhorou um pouco a taxa de letalidade, desses 20% se identificou anticorpos. E esses anticorpos é que têm sido a grande base para a produção dessas 2 vacinas, né? Então, se acredita que sim, a partir dos anticorpos, da modificação desses anticorpos, dos próprios pacientes que sobreviveram ao ebola, é que a gente vai produzir essas 2 vacinas. Esta é a melhor estratégia. Existe a estratégia terapêutica medicamentosa, existe um medicamento em teste, mas é muito experimental. Nessa mesma semana saiu uma publicação interessante de um medicamento que a cardiologia da tua área não usa tanto em uso clínico, mas que potencialmente tem um uso para insuficiência cardíaca. Ele é um que a gente chama de um inotrópico positivo, como você sabe bem. Ele age muito na contratilidade cardíaca. Ele é advindo de uma planta e ele é de uma família farmacológica da digoxina, por exemplo, né, da digitalica. E parece que esse medicamento, que também é produzido endogenamente no corpo, ele tem uma função hormonal, ele tem uma ação no sistema nervoso central e parece que ajuda muito na neutralização do vírus ebola. Este é o único medicamento que está se acreditando, uma vez que o vírus ebola depende deste hormônio para agir do ponto de vista patogênico, do ponto de vista de parasita, né? Parece que a manipulação dessa proteína, desse hormônio, nos permite controlar, quem sabe. Mas isso então para vislumbrar no próximo ano, quem sabe, do ponto de vista medicamentoso. São essas 2 grandes estratégias, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia é de saúde pública. A epidemia viral se controla com as medidas rigorosas de controle de infecção e de transmissão de doença. Está se acreditando que a gente consiga controlar para o próximo ano essa epidemia naquela região, se não houver nenhuma intercorrência nesse período, com medidas rigorosas de saúde pública, né? Que eventualmente entram em conflito com questões culturais da África, entram em conflitos com a má organização do sistema de saúde africano, né? E, de todo modo, acho que o bom alento aí é essa informação que as vacinas talvez tenham um potencial de cura, de modo um pouco mais secundário, um medicamento possível. Esse investimento que está ocorrendo, que as ONGs estão solicitando, está sendo enviado dinheiro lá para a África Ocidental e existem comentários que há necessidade da injeção de bilhões de dólares, né? Isso é para reforçar mais a saúde pública da África Ocidental, em termos de saneamento? Sem dúvida. Eu acho que a grande carga digamos, de recursos que estão sendo disponibilizados no mundo
e de ajuda de alguns países, inclusive como a China e os Estados Unidos, tem sido principalmente para melhorar as medidas de cuidado de saúde daquela região. E vou dar um exemplo típico. A gente falava que a transmissão ela é muita por fluido como o sangue, então contato com o sangue. A situação de precariedade de saúde daquela região faz com que, por exemplo, eles reutilizem agulhas, reutilizem seringas, reutilizem materiais deste tipo. E esses materiais contaminados, você acredita que esse vírus fica em torno de 6 horas vivo. Então esses materiais é que acabam transmitindo para outras pessoas. Aquilo que para nós que trabalhamos em unidade de saúde parece quase que uma medida simples e muito conhecida, de material ser obviamente descartável, muitos naquela região não são. Portanto, muito dessa carga de investimento econômico é para melhorar a estrutura material e, obviamente, de recursos humanos, de tecnologia, digamos, de organização do sistema de saúde. Haja vista que a China e Cuba têm tido uma contribuição interessantíssima, como o próprio governo americano reconheceu, junto com o exército americano. Esses países são os 3 países que mais têm contribuído para controlar a epidemia naquela região. Chamou a atenção um comentário acho que foi de quem descobriu o ebola, né? Que os chineses têm são um grupo de risco. A China é um país em risco porque tem muitos chineses trabalhando na África Ocidental. Eu desconhecia isso. A gente imagina que tem chineses no mundo todo, pela população chinesa. De todo modo, essa é uma peculiaridade daquela região, de fato. Então, particularmente no Senegal e na Nigéria, vamos falar aqui da Nigéria, que teve casos e agora está controlado, é uma enorme população de chineses, até porque a Nigéria é um grande país produtor de petróleo, né? Então os chineses têm relações com eles. Tem muitos chineses, de fato, trabalhando nessa região. E talvez aí tenha uma preocupação chinesa do ponto de vista do ir e vir dessas pessoas, né? Eu acredito que grande parte do investimento econômico e de pessoal nessa região seja para a organização e para proteger as pessoas, mais do que investir numa tecnologia nova, enfim, específica apenas para o vírus ebola, né? O paciente faleceu por ebola. Como vamos evitar que aquele corpo seja vetor para outras pessoas? Esta é uma outra questão delicada, uma outra questão complicada de manejo. Embora simples na ideia, a execução dela exige um rigor que, em geral, nós não estamos habituados quando, obviamente, a gente está transportando pessoas no período pós-mortem. É muito importante porque o corpo, sim, ele é fonte de fluidos ainda, o corpo de cadáver, e o rigor tem que ser diferente dos outros. Não há nenhuma dúvida, isso é claro hoje, que esses pacientes que venham a óbito, eles devem ser cremados depois. Agora, o transporte até a cremação deve ser rigoroso com equipamentos de proteção individual, muito mais rigoroso do que o próprio manejo de paciente vivo, né? Enquanto atendimento de saúde. De maneira que exige do serviço de saúde, exige, digamos assim, da parte da defesa civil, uma participação muito maior. Isto é muito chamativo no caso de óbitos com ebola. Tanto isso é verdade que se acredita que boa parte das transmissões de casos entre pessoas que aconteceram naquela região, e particularmente de casos na região da Libéria, bateu de frente com situações culturais dos óbitos, né? Culturalmente, o africano costumava manter dentro das suas casas os pacientes mortos. E pacientes, às vezes, moribundos que estavam evoluindo para óbito, né? Porque isso eventualmente pode vir durante 2 semanas, eram pacientes que não procuravam serviço de saúde, ficavam restritos dentro da sua casa. E o corpo, por uma questão de rituais, ficavam também na casa. Ou seja, nenhum tipo de cuidado. Também como nenhum tipo de cuidado do ponto de vista de passagem, rituais de passagem desses corpos, né? Esse é um rigor. Existe toda uma recomendação do CDC, que é um organismo americano que acaba dando muita informação técnica para a Organização Mundial de Saúde. Existe toda uma recomendação de como manejar esses corpos cadavéricos, mas exige de todos os profissionais que vão manejar, né, particularmente funerárias, um controle de equipamentos muito forte. Muito bem. Estamos chegando então ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o Dr. Alexandre Schwarzerbold. Dr. Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Veio nos esclarecer alguns dados sobre essa epidemia do ebola que tem nos preocupado muito, como todas as epidemias que nós temos vivenciado no último século e nesse século XXI.
Então, aos telespectadores, meu muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana.